bem confortavelmente. Fechando os olhos, buscando prestar atenção na respiração, sentindo o ar entrando e saindo pelas narinas. Automaticamente, protegidamente, podem ir aprofundando o ar e prestando atenção pelo corpo todo. Prestando atenção em cada parte do corpo, percebendo se tem algum ponto mais tenso. Então, deixe que o ar vá até esse ponto e saia todo o desconforto automaticamente pela respiração, pela expiração. Conforme vocês vão fazendo essas trocas, também sem que vocês façam esforço nenhum, algo vai digerindo todas as emoções, algo que esteja aí parado de alguma forma, que vocês tenham ou não consciência, então vocês vão digerindo essas emoções a cada respiração, a cada inspiração. Se vier algum pensamento, deixe que ele venha e passe. A gente faz esse exercício trazendo a atenção para o aqui e agora, para a presença, prestando atenção nos batimentos cardíacos. E neste lugar, eu vou pedir que vocês dirijam atenção para si mesmos. Perguntem-se de que cor vocês necessitam neste momento para se equilibrarem e atingirem o centro. Deixe que ela venha automaticamente. Eu vou pedir que vocês comecem a inalar a primeira cor que vier. Sentindo ou ouvindo aqui no chakra da coroa, bem no topo da cabeça. Sintam entrando esta cor pela cabeça. E deixem que ela saia pelo plexo solar, aqui na boca do estômago. Sentindo esse circuito. Sentindo que vocês vão mais e mais irradiando esta cor. Se vier mais que uma cor, não tem problema. Tá tudo certo. Fiquem aí, nesse circuito, entrando pela cabeça, topo da cabeça, saindo pelo plexo. E o resultado é o corpo emocional é invadido por essa vibração cromática. Vocês vão se sentindo mais e mais presentes, imediatamente, diretamente, com uma energia também confortante, equilibradora. Talvez sintam um calor, uma leve vibração elétrica ou qualquer coisa semelhante. E essas sensações são absolutamente normais, naturais. Fiquem aí sentindo a cor que entra pela coroa, saindo pelo plexo. Se em algum momento vocês sentirem que outra cor
Não tem problema, tá tudo certo. Algo maior está trazendo aquilo que é necessário para cada um de vocês. Se sentirem centrados, equilibrados, harmonizados. E devagar, ao tempo de vocês, vocês vão voltando devagarzinho para aqui agora. Tudo bem aí? Muitas cores? Uma cor só? Duas? É muito bom esses exercícios. Oi, Solange. Está no escurinho. Bom, gente, então, eu vou começar falando sobre ancestralidade, tá? E vocês me ajudam aqui a falar sobre isso, tá? Então, vamos pensar que nós não somos o primeiro da lista, né, nesse sistema nosso, né? E a nossa tendência, dentro da nossa consciência pessoal, é achar que a gente é muito importante, que nós somos o primeiro de tudo. Então, muita coisa e muita história que a gente sabe, muita coisa que a gente não sabe, veio antes da gente. Se nós negarmos esses antepassados, nós estaremos negando absolutamente a força que por energia, por ressonância, chega até nós para que a gente possa andar para frente, tá? E fazer coisas até diferentes, né? E é importante que nós saibamos que se nós negarmos isso, nós vamos ficar paralisados, né? Algo vai nos amarrar. Então, qual a forma mais correta da gente conseguir receber essa força e ir para frente? Né? Então, porque normalmente quando se fala em ancestralidade, em reverência, que é a forma melhor de conseguir entrar em contato com essa força, as pessoas falam, mas tem tanta coisa errada, né? Que eu acho que a primeira coisa que as pessoas falam, meu Deus, mas o fulano de tal, lá que eu fiquei sabendo, meu bisavô passou a perna no outro, fez um monte de coisa errada, o outro que sofreu um suicídio, um assassinato, né? É a nossa primeira tendência a entrar no julgamento. Né? Então, daí vamos pensar, né? O que o julgamento faz? Né? Se nós, para nós entrarmos nessa ideia, vamos pensar que quem tem filhos, quem tem netos ou quem tem sobrinhos que vieram depois de vocês, como é que vocês sentiriam se eles chegassem com o dedo na mão de vocês, vocês fizeram tudo errado? Né? Qual a sensação? A gente fica muito bravo, né? Indignado. Como assim? Eles não estavam aqui, eles não tinham a experiência que eu tinha, eu fiz o melhor que eu pude. Então, eu acho que essa é a ideia principal para nós conseguirmos respeitar, reverenciar e agradecer os que vieram antes, né? O filme que eu assisti, que eu já até tinha comentado com a Solange, com a Leda, não sei, é aquele Catedral do Mar. Alguém já assistiu a série? Está na minha lista. Então, muito boa. É que ele passa lá na época dos anos 1300, então tem a época
do feudalismo, dos senhores feudais. Se a gente olha, as coisas que eram feitas lá são inimagináveis para a nossa forma de olhar, né? Então, por exemplo, os servos, quando eles casavam, o senhor feudal chegava lá e estuprava a mulher dele, e ele tinha que ficar quieta. No filme, inclusive, ele leva a mulher embora com o filho, e veja, era o que era possível, né? E para as pessoas sobreviverem daquela forma, né? A peste que tinha, né? Na época de pensar que a gente reclama do corona, mas dentro de casa, com Netflix, né? Com todas as coisas que a gente come, vendo todo mundo. Você imagina, eles morriam, então aparecia naquelas carroças, aqueles corpos jogados em cima, sem higiene nenhuma, não tinha nem como tomar banho, não tinha muitas vezes nem moradia. Então, vamos pensar, quem somos nós se pensarmos assim, em todos os nossos ancestrais vindo lá de trás e falar, ah, não, imagina, como é que eles fizeram tudo errado, né? Era o que foi possível na época, né? Então, eu acho que para a gente conseguir olhar para os nossos ancestrais com reverência e respeito, a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso, né? Nós não vivemos naquela época e eles fizeram realmente o melhor. Então, essa humildade é fundamental. Tá? E se você não conseguir, é meio difícil para você, porque tem um lado mais crítico que julga ainda, nem se for por egoísmo. Vamos pensar neles, que se nós não olharmos assim, nós não vamos para frente, porque a gente só é em função do grupo, deste coletivo. E para falar um pouco nisso, depois vou continuar por aí, eu vou falar um pouco dos tipos de consciência, né? Por que é tão difícil a gente conseguir entender as coisas que vieram antes e porque a gente ainda não consegue, muitas vezes, entender que nós estamos conectados com o grupo, o sistema como um todo. Tá? Então, nós temos muito claro, a maior parte das pessoas, antes de olhar na visão sistêmica, a consciência pessoal, né? E não a consciência de grupo. Tudo bem, Leninha? E o que a consciência pessoal ela faz? Né? Ela está a serviço do seu pertencimento e da sua sobrevivência. Então, nós nascemos, somos criados por nossos pais e a gente aprende a trabalhar em prol da nossa sobrevivência e da nossa consciência. Só que existe consciência muito maior que a consciência de grupo, né? Que é justamente a nossa visão sistêmica, que ela está a serviço do grupo todo. Então, é como se existisse algo maior, instintivo, que se algo tiver errado dentro das leis do amor, que Bert Hellinger fala, que é relacionado com pertencimento, com hierarquia e com trocas, o que vai acontecer? Algo maior automaticamente vai colocar aquilo em ordem, mesmo se tiver que desarranjar alguma coisa, né? Então, por isso que as coisas complicadas vão acontecendo. Então, e por quê? A serviço do completo, da completude do grupo e das ordens que vão assegurar a sobrevivência daquele grupo. Então, a primeira coisa para a gente conseguir compreender a ancestralidade e a força é ir compreendendo esses tipos de consciência. Então, a consciência do grupo que sai da individual, eu vou falar de 3 tipos de consciência hoje, que é a pessoal, que a gente conhece, que sabe bem, a segunda, que é a consciência do grupo, que tem a ver com a nossa família e o nosso sistema. Oi, Pedro, tudo bom? Tudo bom? Tudo. E a consciência espiritual, né? Que quando de alguma forma eu transponho a pessoal e a de grupo e eu consigo, assim, pelo sentir, concordar com tudo do jeito que é e fluir com aquilo. E percebendo, por meio da minha tranquilidade, do meu apaziguamento ou não, se eu estou no caminho certo ou não, né? Então, mas para isso, primeiro eu tenho que passar a ter a consciência
do grupo primeiro, né? Então, esse pertencer é um pertencer que ele é imoral e amoral, ele está além, acima, trans do julgamento e da crítica, né? E ele não diferencia entre o bom e o mal, né? Que eu estou falando, meus antepassados fizeram um monte de coisa errada, mas não tem essa diferença, ele está em nome do grupo e daquela época e do que eles viveram, então não tem culpado inocente, ele protege todos de uma mesma forma, desde que eles façam parte, tá? E todos merecem o respeito, independente se ele conseguiu fazer certo ou errado. Tá? Ok, gente? Alguém quer falar junto comigo? Leda, você quer falar? Você tá com o som fechado. Quero. Fala, fala. Essa. Eu estou viajando aqui, você está falando, eu estou viajando. Não, é para né? viajar, nós estamos aqui para viajar juntos. Nós achamos que esta pandemia é a pandemia pior que teve em todos os tempos, e não é. Porque você disse, tem Netflix. Então, Tem tem Netflix. pipoca. Tem pipoca, tem hambúrguer, tem um monte de coisa. Tem estar no conforto da sua própria casa com todas as coisas que, como falou a Sandra, a tecnologia nos proporciona, né? Tem a comunicação. Isso. E nos trouxe a possibilidade da comunicação com todos em qualquer lugar. Qualquer lugar. E há pouco eu recebi a ligação da minha filhota e a minha netinha interagiu comigo. Coisa que ela só sorria, alguma coisa, e ela não interagia. E ela pegou uns brinquedinhos, apertou e começou a conversar, e nós ficamos nesse papo, assim, e eu fiquei admirando. Eu falei, ai, tá tudo certo, né? Não sou a primeira, como você disse, mas estamos fazendo o que é possível neste momento, né, Cíntia? Isso, então, em cada situação como essa, se a gente conseguir parar, né, Leda, se centrar e ser grata por ela, né? E para isso, a gente tem que olhar os que vieram antes, né? Então, minha filha foi embora, voltou para a Itália há 15 dias. Né? Chorei para caramba quando fui levar ela no aeroporto. Mas você já parou para pensar, se eu parar para pensar, os que antigamente, os nossos ancestrais que vinham da Europa, vinham para cá e às vezes nunca mais viram os seus pais e seus parentes? Sim, e que condições que eles vinham, né? E A sua filha foi de não, avião? muitos nem chegaram até aqui. Sim. Nem chegaram até aqui. Então, Sim. como é que a gente tem, vamos dizer assim, a petulância de julgar os que vieram antes, né? Então, eu acho que a gente precisa parar para refletir sobre isso. Sim, e quem nos fez refletir muito sobre isso nesse feriado foi a Heidi, né? Que colocou um vídeo lindo lá no grupo. Foi. Foi. Nossa, eu me emocionei, que eu Muito fiquei lindo. mais reflexiva do que eu já estava. Que é sobre ancestralidade, né? Sim. Que é a gratidão, né, Cíntia? É a Que você gratidão. acabou de falar. Isso. E é a reverência. Então, o que costuma acontecer quando eu olho para trás e vejo toda a força do que veio para trás? A primeira coisa que a gente mais faz é julgar e criticar. Não, mas fizeram tudo errado. Os mais perto, então, mais ainda. Tem o avô, o bisavô, fala, não, mas o meu tio, é como eu estou te falando, passou a perna no outro, ou não deixou tal coisa para mim, né? As pessoas muito ligadas no aqui e agora e na sobrevivência pessoal. E daí não vai para frente. Esse é o primeiro movimento nosso quando pensamos na consciência pessoal, na ancestralidade. Qual o segundo? Mas quer dizer, então, que eu vou ser fadado, se eu estou ligado aos meus ancestrais e a força a repetir tudo isso durante quanto tempo? Tem que ser tudo igual? Ou então falo, eu vou ser igual pela boa consciência e continuar a repetir? Também não, gente. Na verdade, a grande oportunidade de reconhecer essa força é reconhecer tudo que fizeram, e só após eu reconhecer tudo isso é que eu me libero para algo diferente.
e mais ousado, tá? Então, e eles vão ficar, vamos pensar, se seu filho vai além de você, tá? E ele faz coisas bem mais legais até, você vai ficar muito feliz porque ele conseguiu ir muito além de você, entendeu? Os pais Sim. desejam isso, mas eles querem ser reconhecidos, eles querem ser aceitos, eles querem ser reconhecidos pela força, por eles terem tentado de tudo, sempre fazer o melhor, né? A Mari ia falar? A partir do momento que a gente estava numa lealdade inconsciente, até numa situação difícil, né, com algum ancestral, mas aí a gente toma consciência de um caminho melhor, pela experiência que a gente já tem tido, né, nos exercícios e nas constelações. O que a gente observa é que, a partir do momento que a gente descobre uma possibilidade melhor, né, os ancestrais também se beneficiam dessa descoberta, né? Sim. E aí o sentimento, né, é um sentimento de amplitude familiar, porque é um sentimento de liberação, é como se a gente tivesse conseguido também ajudar os ancestrais a ficarem mais leve com aquilo que foi descoberto, com aquilo que foi aprendido, né? Então, a gente acaba também auxiliando e beneficiando toda a linhagem familiar, né? Sem dúvida. Que, por incrível que pareça, embora eles já estiveram e já foram, mas a energia permanece, né? A gente está junto dentro de dimensões diferentes, né? E num momento desse, todos são beneficiados. É muito interessante esse sentimento, né? Para quem representou ancestral, né? Nas constelações, a gente percebe o alívio e a leveza que fica quando tem a pessoa que está fazendo a constelação tem um insight, coloca e esclarece, e é claro que tem que ter um tempo pela frente para processar, mas só o fato de ter enxergado alguma coisa que possa estar fazendo a diferença, já todo o sistema se beneficia. Isso é muito legal. E a constelação uma coisa do peso mesmo, né? Então, o sistema ele fica pesado quando algo não é reconhecido, né? E claro, entre as 3 leis, né? O pertencimento é a primeira. Então, o que acontece? A pessoa chega na constelação e algo na vida dela, ou do filho, ou de alguém hoje, não está indo para frente. Por quê? Porque algo tem que ser olhado, algo tem que ser incluído, algo tem que ser completado, né? Ou se a pessoa sente alguma culpa porque tem alguma coisa que ela recebeu demais, ou que ela tirou de alguém, ou alguém do sistema, ela vai sentir aquilo também como um peso, como algo difícil. E a hierarquia, quando a pessoa está fora do lugar. Então, as 3 leis, né? A hierarquia, as trocas e o pertencimento, elas regem o tempo todo este sentir. Tá? Mas é imediato, que a Marimar falou, na constelação, quando há o reconhecimento, e é aquele reconhecimento, né, importante dizer, né, porque às vezes a pessoa começa a fazer a constelação e ela não percebe, ela fala, não, então eu tenho que reverenciar para ficar leve, né? Mas é aquilo que tem que vir do coração, né, Marimar? Quando vem muito intimamente do coração, faz assim, o sistema todo ele se alivia. Fala, Fanásio. Nessa fala de vocês aí, que está muito rica, eu me veio uma coisa, né? Talvez seja para todos nós. Nós estamos a serviço. E isso, assim, veio essa frase, tipo, Atanásio, você está a serviço, assim como todos vocês, nós que estamos falando sobre esses assuntos,
e relembrando dos nossos antepassados, a riqueza que isso representa e a satisfação que eles estão tendo neste momento, porque nós, estando a serviço, nós fazemos exatamente essa reverência a eles, até instintivamente. Então, isso é que veio para mim agora, cumprimentando aí, né, toda essa fala que está sendo dita e complementando, inclusive, o que a Marimar falou. Ou seja, estando a serviço, é como se nós tivéssemos uma missão especial para poder exatamente fazer essa liga, né, do passado com o momento atual e com as gerações futuras. Então, é só para colocar isso que veio. Não, mas a frase é essa mesmo, é estar a serviço, né? Só que assim, a pessoa que está na consciência pessoal, ela acha que ela está a serviço da sobrevivência dela. A pessoa que já tem essa consciência maior do grupo, do seu sistema, ela está a serviço de todo o sistema, né? De colocar todos em seu lugar e de reverenciar que cada um tem seu lugar para que aquele sistema continue a agir com força. E quando eu vou um pouco mais além, né, eu entro na consciência espiritual, né, que ela está falando do movimento do espírito. Então, você vai a serviço de pôr todo o teu sistema em ordem, e daí você, no movimento, move... Porque o movimento do espírito ele move tudo de forma criativa. Então, daí eu não tenho controle, né? Tudo está submetido a esse movimento. E daí, quando a gente fala na concordância, a sintonia com o movimento, nós nos submetemos assim com boa vontade, a gente fica em sintonia com tudo do jeito que está acontecendo. Então, a gente fala na boa e na má consciência que a gente sente no sistema, se a gente está tranquilo, é porque eu me sinto na boa consciência, aquilo que o meu sistema concorda, né? A gente já falou muito sobre isso, cada sistema vai ter a boa consciência, os seus valores, tudo aquilo que é normal, e a má consciência é tudo que é contra aquilo, né? Então, mas, de alguma forma, eu fico naquilo que é boa consciência para mim e excluo tudo que está na má consciência. Quando eu estou no movimento do espírito, eu abro para incluir tudo. Tá? Então, daí eu acho que está tudo junto, misturado, né, gente? Tudo faz parte. Eu só estou falando didaticamente como o Bert mesmo fala. Então, quando a gente se sente calmo, qual o maior sinal de que a gente está tranquilo? A gente está calmo, a gente está apaziguado, a gente está sem preocupação. Então, quando a gente se sente assim, a gente está no movimento do espírito. Tá? E possivelmente meu sistema está todo junto comigo. E quando eu percebo que algo tem que ser olhado, né? Porque nossos ancestrais sempre tem alguma coisinha a mais que aparece para a gente olhar, né, Marimar? Não acaba nunca. Toda vez. Sempre é uma oportunidade da gente ter um insight, né? Descobrir alguma coisa que tem repercussão, né? Dá uma repercussão, tanto naqueles que você sente que traz uma história, enfim, alguma coisa nova, mas como aqueles que os nossos filhos, né? Filhos e netos, a gente abre caminho para eles também, né? Para as coisas ficarem mais desobstruídas, desbloqueadas, né? Então, é como se a gente pudesse abrir caminhos mais leves, né? Para aqueles que têm que seguir em frente, mas também trazendo uma história, né? A gente vai mostrando que a coisa veio vindo, né? Hoje a gente tem esse olhar, né? De estar... Eu estava pensando que nesse momento de pandemia e que sincronicamente a constelação se expandiu nessa fase também
né? As pessoas se encontrando por Zoom e tudo, né? O quanto que isso foi importante nessa pandemia para ampliar a consciência da gente pertencer, da gente respeitar, da gente honrar, da gente que a coisa se expanda mesmo, né? Porque você começa no grupo familiar, mas aí você começa a ter um olhar para o seu vizinho, o seu amigo, um olhar maior de compaixão, um olhar maior de generosidade, né? de compreensão e de menos julgamento, né? Então, eu achei que eu estava pensando nessa sincronicidade da expansão da constelação, porque a constelação veio trazer muito essa reflexão dos ancestrais, da ligação que a gente tem, de que a gente não está sozinho, mas a gente pertence a uma rede, e que tudo isso tem uma força muito grande. Então, isso, nesse momento que a gente passou nesses 2 anos, eu acho que foi assim uma sustentação, um despertar para a gente ver que a gente a gente vive em grupo, né? E esse grupo é importante. E como a gente precisa mesmo estar tendo compaixão e respeito pelo movimento do outro, né? Sim, a partir de... A gente está exercitando muito esse olhar, né? Nós já estávamos na constelação, mas o parar para aqui, uma vez por semana que a gente para e reflete sobre um tema, ou a partir de olhar um filme, de a gente trocar experiência, o nosso olhar já não é mais o mesmo, né? Então, não eu acho que aí é a amplitude, né? O ampliar a consciência, ele está aí. E, como você falou, a gente amplia para todos os nossos, né? Porque a partir do momento que você consegue ficar apaziguada com isso, você está abrindo o caminho para eles. Né? Então, não é repetindo, a força tá quando eu honro meus ancestrais, mas a gente está cada vez mais exercitando o sentir isso, que é por aí, não é um trabalho intelectual, é um trabalho do sentir, é o passo a passo, é o degrau a degrau, né? Então, eu vi uma imagem num vídeo muito interessante que falou sobre daí me veio, falou sobre aquele revezamento no atletismo, que tem o bastão. E eu pensei também na natação, que tem o revezamento, né? Então, quando a gente pensa, olha com esse olhar, a gente pensa que nós somos uma equipe. Tá? Então, o que acontece? Então, vamos pensar, né? No caso da natação, tem 4 lá que estão nadando. O primeiro foi e nadou menos do que se esperava. Tá? Se a equipe ficar atrás lá julgando que ele nadou menos, que não foi legal, não sei o que vai acontecer com aquela equipe? Vamos pensar naquilo como um todo. Ela vai parar, né? Então, as pessoas precisam da torcida daquele que vai, tá? Para os próximos que vierem ganharem força e ir conseguindo superar aquilo, né? Eu gostei demais da imagem do bastão ou do revezamento, porque é isso, você, para conseguir sentir, né, nessa consciência coletiva, nessa consciência espiritual, como disse o Atanásio, a serviço de... Tá? No movimento do espírito, você tem que pensar que você é uma equipe. Começa com equipe família, mas é equipe também Estado, é equipe também profissão, é equipe religião, é equipe país, é equipe o mundo que nós estamos passando aqui, por exemplo, com a pandemia. Oi, Maria Tereza, tudo bom? Então, a gente vai se sentindo mais calmo, né? E quando a gente está mais calmo e tranquilo, a gente sabe que pode dar o próximo passo, né? Que daí é o que o Bert fala do próximo movimento, né?
Fala, Solange. O próximo movimento é quando você se sente em paz, se sente tranquila naquele momento com você, com o seu sistema e com a ousadia, né? Que a gente precisa ser ousado também para fazer um pouco diferente. Acho que os que vieram antes, será que eles gostariam que nós fizéssemos do mesmo jeito? Ou se eles gostariam que a gente pegasse a força, o bastãozinho lá e fosse para coisas bem mais ousadas, né? Eles iam ficar felizes. Eu imagino aqui todo mundo batendo palma para a gente, todos que vieram antes. Fala, Solange. Muito legal essa imagem. Ô, Cíntia, primeiro, boa tarde. Eu cheguei atrasada, estou no celular, achei que daria tempo, ia pegar no trânsito a reunião, mas achei melhor ficar por aqui e ir embora depois. Estou na casa da minha mãe. Quando você fala do movimento do espírito, dá a impressão que o espírito é o próprio movimento, né? Porque não é o meu, nem o seu, nem o de alguém, é o né? nosso. É o próprio movimento sábio, não é um movimento... É algo maior, né? Algo criativo, que, pelo bem do coletivo, ele faz algo e como é que esse algo vai funcionar coletivamente? Se eu ficar no meu lugar, no meu centro, tranquilo, e saber se eu estou tranquilo, eu estou no meu lugar, entendeu? Então, estou funcionando de acordo com este algo criativo e maior. Isso, deixa eu entrar aí na conversa das duas. E quando eu não estou tranquila, quando eu não estou leve, eu estou pesada, eu preciso fazer um movimento meu, né? Sim, daí pessoal para chama poder... a má consciência espiritual, é que eu ia falar agora. Ah, então tá. É a má consciência espiritual. Como é que ela aparece? Por meio de uma inquietação, um sentimento de culpa, um peso, tá? Esse peso, essa inquietação, ela pode estar relacionada com duas coisas. Ou a gente está identificado com algum ancestral que precisa ser olhado, alguma coisa a ser olhada, tá? Que está muito no inconsciente, ou às vezes nem está tão inconsciente. Ou eu tenho que entender o meu lugar, porque às vezes eu estou lá, eu estou fazendo tudo isso, tal, mas, pelo amor de Deus, eu ainda sinto uma inquietação, tal. Talvez eu ainda não esteja, tem coisas a ser olhada no sistema e dentro de mim também, como falou a Leda, entendeu? Para eu me sentir exatamente no meu lugar na família e tá de acordo com o movimento do espírito. Às vezes é aquele propósito nosso ainda que nós vamos olhar, né? Alguma coisa ainda lá dentro, muito profunda, que falta. Talvez a gente já está na hora de dar o próximo passo na nossa evolução, tá? Na nossa vida. Então, o sentir é o que vai nortear tudo. Tá? A gente vai ficar 100% do tempo centrado no sentir? Não, porque senão a gente não precisaria estar na Terra evoluindo, né, gente? A gente é ser humano e está em evolução. Então, só o fato, como falou a Afanásio, da gente estar aqui a serviço, né? Porque acho que a gente já está ocupando um lugar muito importante aqui, né? Para estar treinando esse olhar, não só pelo nosso sistema, mas, penso eu, algo maior. Se a gente pensar, nós estamos a serviço dos que vêm na frente e dos que vieram antes e de nós mesmos. Estamos plenamente a serviço. Plenamente a serviço, o tempo todo. A gente tem que falar isso na hora que acorda, durante o dia, no fim do dia, né? Até para nós nos lembrarmos disso o tempo todo, tá? Não só no o orar e vigiar, né, Cíntia? É o orar e vigiar, né? Sim, exatamente. Agora, a imagem que eu mais gosto, falando dos ancestrais, é a imagem do filme Viva a Vida é uma Festa, né? Então, aquela parte
que no mundo dos mortos eles acabam desaparecendo até no mundo dos mortos se eles não forem lembrados. Que acho que tem a ver com o que a Marimar estava falando quando dá um insight na constelação. Então, eu acho sensacional. Você vê que até a energia do morto vai aparecendo, porque eles estão todos aqui. Não? A morte é a passagem de uma coisa para outra, mas a energia no sistema ela está toda aqui presente no aqui e agora. Né? Eu acho aquele filme, gente, eu acho ele sensacional, tá? E aquele outro filme, o Soul, que a gente também já falou sobre ele, que a menina não queria voltar para a vida, mas depois que ela volta, ela começa a tomar sorvete, a sentir o ventinho na cara, que é você estar presente e curtindo tua vida em cada detalhe. Eu acho fundamental. Eu acho que a maior forma de nós honrarmos os nossos ancestrais, além de reconhecê-los, reverenciá-los com muita humildade, pedindo a bênção para ser um pouco diferente, para que esse próprio sistema, acho que a gente pode ser um veículo para esse sistema poder avançar um pouquinho mais em termos de evolução. Daí é viver a nossa vida muito bem, nas pequenas coisas, né? Aquele Soul que a menina, a almazinha para e começa a sentir o vento batendo no rosto e ela fica feliz. Eu acho sensacional aquela cena. Vocês assistiram? Eu ainda não. É uma gracinha, né? Tá certo que eu gosto mais do Viver a Vida uma Festa. E assim, você pensar no Viver a Vida uma Festa, eles colocam a cultura dos mexicanos, né? Os mexicanos, por meio dos ritos deles, eles ensinam, né? Como os orientais, né? A reverenciar, a lembrar. Não sei se... Eu vi muito seriado coreano, por exemplo, quando eles morrem, eles colocam a fotografia, deixam a fotografia lá, eles reverenciam, eles lembram das coisas, né? Nós não cultuamos muito isso na nossa cultura, mas eu acho que a gente pode trazer a ideia. Né? Eu, por exemplo, no Dia dos Mortos, eu não vou em cemitério, para mim não tem significado, tá? E eu acho que está muito mais no sentir, no lembrar das coisas boas. Mas os rituais, eles ajudam a concretizar a energia das coisas. Tá? Ele traz para a concretude, para mais presente, para o grupo como um todo. Tá? Então... Eu acho interessante que o Bert Hellinger, ele começou a trabalhar com os nativos, né? Sim, os africanos. E os nativos, eles faziam os seus rituais, e ele olhou isso como uma importância, né, dos rituais, e eles fazem mesmo, eles fazem as danças circulares, né? Tanto para os mortos quanto para os que estão nascendo, enfim, sempre tem um ritual, né? De dança, que isso acaba trazendo presente para todos que estão ali, né? Vivos, encarnados, né? Então fica uma coisa presente, eles fazem parte, né? E isso é legal do Bert Hellinger ter resgatado. E aí eu faço uma ponte com o Jung também, né? Porque o Jung também falava dos rituais, como os rituais são importantes, né, dentro da vida das pessoas, né? Até falando dos nativos, que eles fazem ritual quando as crianças passam para a adolescência, né? Eles entram na adolescência e a menina menstrua e o menino vai caçar, vai aprender a caçar, aquela coisa toda. Então, assim, é uma iniciação onde o ritual acaba trazendo uma consciência do ciclo que a pessoa também está vivendo, né?
E também o respeito, né, a esses ciclos, a vida, né? Então, quando você está trazendo o tema de finados, né, da gente não necessariamente precisa ir ao cemitério, né? Mas assim é importante nesse momento, nesse dia, né, a gente ter uma lembrança daqueles que foram, não é? Eu não E a sei, lembrança eu acho fundamental, eu estou falando, mas os rituais feitos, como você falando, pelos africanos, pelos orientais, eles seguem, os mexicanos, que eles colocam todos para serem lembrados, de alguma forma é sempre em prol de um reconhecimento, né? Então, e essa mudança de ciclos, ela é muito importante, porque o próprio velório que a gente tem, o enterro, é para a gente assimilar que aquele ciclo está acabando. E para ter a ideia... E para despedir, né? Para fazer o luto, né? Vida e morte, porque a gente não é acostumado a lidar com morte. E ela não tem quem não vá passar por isso, e ela é um final de ciclo. Né? Então, e os rituais, como você falou, que o Jung falou, são para finalizar ciclos e entrar em outros. Isso. Sempre. Né? E os africanos têm aquela coisa também do cumprimento, eu vejo você, então eles utilizam já toda esta filosofia, talvez até sem saber, né, Marimar? Porque é introjetada naquela cultura. E eu acho que a gente tem resgatado tudo isso de forma a colocar na nossa, né? De alguma forma. Então, porque está muito esquecida. Está muito esquecida. E aquela coisa de lembrar dos mortos do Viva a Vida é uma Festa é uma gracinha, né? Porque eles põem todas as fotos e você vê. A simbologia foi daquele músico que ficaram com raiva e tiraram a foto, que justamente trouxe todo um sintoma para o sistema, que é o que esse é o algo maior. Quando voltar a olhar, né? Para voltar a olhar para aquilo que não está sendo olhado, ele vai fazer um movimento. Tá? E esse é um movimento da consciência coletiva e da consciência espiritual também. Tá? É muito lindo isso, né, gente? Eu acho que é extremamente interessante. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá. Aquele filme, Um Homem de Sorte, ele traz ao contrário disso, né? O homem ele tentou, sem reverenciar toda a origem e ancestralidade dele. Solange eu sei que viu, não sei quem mais viu aqui. A Kátia é a rainha do Netflix, né, Kátia? Que bom, eu também não era e fiquei. O Pedro também. Eu acho que a gente tem mais ou menos o mesmo gosto. Pode ser. Como é o nome, Cíntia? Um Homem de Sorte. Né? Eu assisti aquele outro, que não era o que você queria. Eu vou procurar aqui no net. Um Homem de Sorte era um engenheiro, né? Já faz algum tempo que eu assisti, e que o pai era um religioso católico muito fervoroso, assim, super ortodoxo naquilo. E ele vinha de uma família simples e ele quis ir além da família dele, né? Eu vou focar aqui dentro E nesse ir além, ele foi totalmente contra, ele julgou, criticou o pai, parou de falar com o pai, que já era uma coisa trazida também do pai dele em relação ao avô, e ele nem sabia. Bom, conclusão, a má consciência em relação ao sistema dele ficou muito pesado. Então, ele casou com uma judia, mas ele acabou não aguentando a má consciência, foi muito infeliz, acabou largando o casamento, voltou, casou com uma cristã. O pai dele morreu, depois que o pai dele morreu, ele não aguentou a culpa e a má consciência dele, ele voltou à origem dele, mas também não foi infeliz, né? Agora, eu pergunto aqui para vocês, o que faltou para este homem? Ele não podia ousar ser mais ambicioso ou querer outras coisas na vida?
Podia, acho que o pai dele até ficaria feliz se ele fosse um engenheiro famoso, como ele chegou a quase ser. Por que que ele não conseguiu, gente? Eu não assisti ainda. Mas Me eu veio a já palavra dei humildade. spoiler para vocês. Ele largou a família, largou o pai, com muita crítica, muito julgamento, e foi tentar em outra religião, num grupo mais abastado. Tal. Chegou a conseguir, mas daí, quando o pai dele morreu e ele não fez as pazes, ele voltou e voltou às origens e acabou sendo infeliz de qualquer jeito. Tá? Para mim, faltou humildade e ele se colocando, né, em outro lugar, ou seja, não estava em ordem. Isso. Ele se colocou superior, né, ao pai. Exatamente, Então superior pode ao ser pai assim. dele. E esse pai, vamos se colocar no lugar do pai, você acha que o pai não ficaria feliz do filho? Ele era bastante arrogante, esse homem de sorte, né? Então, qual era a sorte maior dele? Era reverenciar tudo que ele recebeu deste pai no lugar de pequeno e pedir a licença para ir além de um jeito diferente, entendeu? Então, é simples, né? Como diz Bert Hellinger, o essencial é bem simples, mas as pessoas vão por caminhos bem diferentes. E isso é muito comum, né? Se a gente pensar, eu também vi aqui no vídeo o progresso que às vezes a gente quer, mesmo em relação ao nosso país, nossa cultura, ele só é possível se ele tiver essa reverência, este lugar de pequeno, porque também é uma arrogância eu querer ir muito além sem trazer a força de tudo que veio antes. Né? Esse filme é muito bonito, para quem não assistiu, eu recomendo. Já marquei aqui no Netflix, já está na lista. Marquei também. Ele já faz algum tempo que eu assisti, aliás, eu nunca vi tanto Netflix como na pandemia, mas eu não consigo assistir nada sem esse olhar, tá? Eu estou até para gravar uns vídeos dos últimos que eu achei interessante, com olhar sistêmico, mas esse traz bem a questão da reverência, da humildade, do se colocar no lugar, do trazer a força. Então, qual é a maior consequência de quem não consegue reverenciar os que vieram antes com humildade e com gratidão? A maior consequência é que não vai ter sucesso, é que vai paralisar, é que não vai ter força. Então, se algo no sistema da gente ou na vida da gente não está indo, tá? Vamos olhar para trás, tá? Primeiro, a gente olha para o pai e para a mãe várias vezes, porque é o que a gente faz, mas às vezes a coisa pode estar mais lá atrás. Tá? E quando eu julgo o meu pai e minha mãe, eu também já estou julgando os que vieram antes, né? Porque eles também são fruto de tudo que veio antes. Tá? E como é sentir essa força, né? É sentir de que forma, né? É no corpo, gente. Tá? O maior canal sinalizador da nossa força é no nosso corpo. Bom, acho que o que eu tinha que falar assim, de mais importante eu já falei aqui, a gente pode partir para um exercício. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Eu só gostaria de complementar isso tudo que você disse aí, Pode, né? por favor. Nessa terceira camada, né, da espiritual, né, da consciência espiritual. Então, a individual, a coletiva e a espiritual. E esse sentir, né, ou seja, quando a gente se propõe a tomar, ou seja, o tomar é aceitar exatamente do jeito que é. Isso. Sem julgamento, sem nada. Então, o sentir, eu acho que ele encaixa perfeitamente nessa terceira camada que é espiritual, onde que você realmente consegue fazer essa conexão, absorver e deixar. E fazer até a separação também, né? O que é do outro é do outro, o que é meu é meu. Então, é só para
Só para Não, complementar. Perfeito. O sentir está na camada espiritual, sim. É que vem tudo meio junto, né, Afanásio? Então, por exemplo, tem horas que eu consigo sentir tal, mas eu tenho que estar olhando para ver se é uma falta de humildade em relação a aceitar as coisas como são, mesmo as coisas hoje no presente, ou se eu estou ainda carregando uma carga ancestral lá de trás, né? Ou, às vezes, pode ser também uma arrogância pessoal. Então, ele vem junto misturado. Eu acho que o sentir é o maior sinalizador. Quando a gente consegue exercitar isso e você entra em contato com uma conexão de algo maior, é o maior sinalizador que vai nos ajudar a olhar para o lugar certo. Mas que vem junto, vem. Então, alguém queria falar mais alguma coisa? Bom, eu tenho duas propostas para vocês, tá? Como sempre, eu tenho um exercício de meditação, de ancestralidade, ou a gente pode dividir em salas, tá? E nessas salas, eu seria a pessoa ficando no lugar dela, uma seria a linhagem materna, outra a linhagem paterna, e a terceira, tá? Então seriam de 4 em 4 pessoas. A terceira ia sinalizar algo a ser olhado, tá? Que pode ser do lado materno, pode ser do lado paterno. A Luciana quer meditação porque ela não consegue falar. Tá bom, gente, eu faço a meditação, não tem problema nenhum. Depois a gente, se der tempo, a gente ainda divide em sala para trocar a experiência. Todo mundo concorda? Porque tem gente que não está podendo, não vai poder ir em sala para trocar. Tá, eu concordo com a meditação hoje, sim, Cíntia. Tá bom, vamos lá. Também estou querendo meditar. Conseguir fazer algo para todo mundo, né? Então, vou pedir para vocês ficarem num lugar bem confortável, tá? Se vocês preferirem baixar um pouco a luz, ficar mais para deitar, não tem problema. Vocês vão escolher a melhor posição para vocês, tá? Então, quero que vocês fechem os olhos, respirem profundamente. E cada respiração que vocês tomam, vocês relaxam um pouquinho mais. Vocês podem sentir o ar entrando e saindo pelas narinas. Podem sentir, visualizar o oxigênio percorrendo o corpo todo, até os pulmões. Na medida que vocês respiram, vocês ficam mais e mais próximos da essência de vocês. Seus batimentos mudam, o corpo muda. Vocês vão ficando mais e mais relaxados, em um nível mais profundo de percepção. Entrando em contato profundo com as sensações. Fiquem neste movimento um tempo, sentindo que o corpo se expande e se retrai, automaticamente, protegidamente. A partir deste nível, vocês podem se visualizar num espaço seguro, tranquilo,
um espaço onde vocês possam se sentir totalmente confortáveis. Pode ser um espaço criado, um espaço que exista. Pode ser um espaço ao ar livre, pode ser um lugar fechado. Tem uma forma certa. Desde que venha tranquilamente, automaticamente para vocês esse lugar, onde vocês podem estar muito confortáveis. Continuem respirando, sentindo o ar entrando, sentindo o ar saindo. E atrás de vocês, aos poucos, eu vou pedir que vocês imaginem seu pai atrás de vocês. E aos poucos, atrás do seu pai, você vai imaginar seus avós paternos. Tranquilamente vindo atrás deles. E ainda um pouco mais atrás. Vão chegando vagarosamente os bisavós. E os trisavós. E vão se colocando aí nos seus lugares, atrás de vocês, formando aí todo o ramal masculino. Vocês vão sentindo no corpo todas as sensações com este ramal masculino. Tudo bem, Daniel. Pode falar. Pois não. Acabou. Ótimo. Percebam todas as sensações. E agora do outro lado, bem atrás de vocês, eu quero que vocês percebam e sintam a mãe de vocês. Imaginem ela bem atrás. E aos poucos também, bem atrás delas, vão chegando os seus avós maternos, colocando-se nos seus devidos lugares. Lentamente, protegidamente, atrás deles chegam os bisavós, os trisavós. Eles vão se colocando todos aí, formando todo o ramal feminino, materno. Vocês, eu quero que vocês sintam todos eles. Neste momento, se vocês pudessem, nesse instante, trazer só a percepção de que se não fossem eles, com tudo o que fizeram, com tudo o que realizaram, com tudo que para você é errado, se não fossem eles, vocês jamais estariam aqui. Se vocês estão aqui agora, é porque tudo que fizeram, tudo que eles fizeram antes foi muito importante. Tudo que é certo ou errado para você, não importa. Portanto, neste momento, a única coisa que podemos fazer é reconhecê-los e reconhecer a força que eles tiveram. E vocês vão percebendo, percorrendo pelo corpo todo, por vibração, por energia e por ressonância, essa força. A força que vem de cada um deles. Você não conheceu,
Esses ancestrais não tem problema. Eles estão aí, no lugar deles. Força é força. Força para fazer o que é certo. Força para tomar decisões que você talvez nunca tivesse tomado na sua vida. A força para atravessar guerras, maremotos, atravessar as pestes, atravessar várias doenças, atravessar perdas afetivas que foram tão precoces, atravessar dores, incompletude, completude de vida. Se não fosse tudo isso, vocês jamais estariam aqui. E uma vez que vocês tomem toda essa força, imagine que vocês possam, em algum momento, sentindo tudo isso no corpo, se virarem, ficando de frente para eles. Todos que a gente falou aqui, e talvez algumas outras pessoas que vão chegando aí, porque elas fazem parte. E o seu coração, nesse momento, está se abrindo para tudo e para todos que fizeram parte. Com muita humildade. E vocês de frente aí. De frente como um bom filho olha para os seus pais. Como um bom filho olha para os seus ancestrais. Nesse momento, vocês reconhecem e sentem no corpo de vocês toda a força que vem deles. Daí bem de dentro de vocês, da essência do coração, vocês sentem brotar uma profunda reverência. Que vem lá do âmago. Na medida que vocês os reverenciam, vocês podem ir sentindo pelo corpo todo a força de cada um deles. Só de ter reverenciado e reconhecido todo o trabalho que vem de cada um. E agora, como forma de bênção, você vai imaginar que eles formam como se fosse um túnel, todos eles, um túnel no qual vocês vão passar por baixo, sentindo a força de cada um. Para ajudar a formar essa imagem, vamos imaginar uma quadrilha em que eles formam, a gente faz aquele túnel que as pessoas vão passando por baixo. Você vai passar devagarzinho por baixo de todo o túnel dos seus ancestrais. E talvez eles falem para você alguma coisa. Alguma mensagem é passada para vocês de força, de bênção. Palavras como acredite em você. Nós estamos aqui torcendo. Nós sabemos que vai dar tudo certo. Você tem o nosso apoio. Vão passando no túnel.
ouvindo e sentindo cada um deles. Cada um deles vibrando energeticamente no corpo de vocês. Talvez quando chegue no final do túnel, vocês vão se deparar ainda com algum ancestral ou alguém que precisa ser incluído. Você não sabe, mas ele está aí. Você vai fazer uma profunda reverência a quem aparecer aí. Pode ser uma história, uma pessoa, dizer você faz parte, pode ser alguma dor ainda, algo a ser incluído. Você faz parte do nosso grupo, você é um de nós. Nós reconhecemos você, reconhecemos também essa história, reconhecemos também essa dor. E levaremos dentro do nosso coração para nos lembrar que nós podemos ir adiante, nós e os que vêm depois de nós. Veja o que acontece. Veja qual a fisionomia desse ancestral, dessa história. Com essa reverência, vocês podem sentir no seu corpo que a força aumenta ainda um pouquinho mais, só de vocês terem reverenciado e reconhecido todos. Quando vocês sentirem que estão tranquilos, serenos, vocês vão voltar por esse túnel até o seu lugar, no aqui e agora. Quando vocês voltarem do túnel, vocês vão olhar para frente. Agora vão olhar para frente, olhar para a vida de vocês, para a história de vocês, para os seus relacionamentos. Vão sentir, vão perceber que se eles foram capazes de chegar onde chegaram e trazer você até aqui, você também será. Talvez um dia, lá na frente, bem lá na frente, talvez nem tão lá na frente, talvez alguém não tenha de concordar com o que foi feito e nem tampouco aceitar, apenas reverenciar, reconhecer o que foi feito. Porque é através disso que tomamos a força de cada um deles. Imagine que você pudesse colocar essa força no seu trabalho, nos seus relacionamentos, nas suas coisas, tendo olhado para toda essa história. E no que você pode fazer? Recebam toda essa energia que emana da ancestralidade de vocês. Vocês agora estão recebendo todo o resultado do que eles fizeram. Com muita humildade. Estão potencializando toda essa herança.
aceitando tudo que foi ofertado, sentindo que agora vocês podem impulsionar, olhando para frente, para conseguir algo maior, para evoluir. Para a gente fechar, eu vou pedir que vocês sintam que vocês vão receber um presente desses ancestrais, né? Um presente que pode vir através de uma imagem, de uma sensação, de uma emoção, para que vocês lembrem no dia a dia de toda essa força que existe dentro de vocês. Essa herança familiar, que traz valentia, que traz ousadia para vencer cada desafio daqui para frente. Ainda para fechar, olhem para o papai, olhem para a mamãe, já se eles têm algo a dizer para vocês. Devagarzinho, ao seu tempo, vocês podem ir voltando para o aqui e agora. Totalmente banhados por essa força. Tudo bem, gente? Cíntia, tudo bem. Gratidão pela meditação. Alguém gostaria de compartilhar? Eu só vou falar que eu fiquei pequena. Ai, que bom! Fiquei pequena. E eu estava um passo à frente do que você ia falar. Quando você falou da reverência, eu já tinha reverenciado. Quando você falou do presente, eu já estava com presente. Ai, então, qual foi o presente? Alguém gostaria de contar? É uma cor, é um tipo de uma pedra, um azul bem forte, brilhante. Até tem um emoji, um stickers. Eu vou pôr lá no grupo. Ai, que legal. A Luciana, um veleiro? Alguém gostaria de compartilhar? Ou está todo mundo zen? Eu não consegui, para variar, meditar muito, mas eu fui prestando atenção na história. E meu presente foi um bombom de cereja. Conseguiu sentir, Pedro? Não, mas eu fui entrando na história e quando você falou do presente, eu lembrei de um bombom de cereja, que foi muito importante para mim. Ai, que legal! Então, já valeu. Já valeu. Ficando muito bem. Cíntia, fala. Eu senti uma pressão muito grande no peito e uma falta de ar muito grande quando na reverência aos meus avós paternos, da família do meu pai. Tá, quando a gente sente essa pressão é porque a gente tem que olhar para aquilo, né?
Ou está precisando se curvar mais, ou às vezes até buscar o que aconteceu para algo ser incluído, né, Maria Tereza? Exatamente. É um trabalho que eu já estou fazendo há algum tempo, mas eu até me surpreendi com o que eu senti, foi muito forte. Eu posso falar a respeito? Claro, claro. Então, porque o meu avô paterno é dito que foi um suicídio. Ainda não se sabe se foi um acidente ou suicídio, enfim. E naquela época, isso em 1940, ele não foi acolhido em cemitério, na igreja, porque a igreja tinha uma série de preconceitos, né, contra esse tipo de atitude. Então, eu tenho feito assim bastante trabalho na constelação, mesmo em regressão, apometria, vendo essa situação. Mas foi muito forte que eu senti agora. É sinal de que tem que ter um movimento todo de acolhimento, de que foi do jeito que pôde ser, aquilo faz parte, ele faz parte, sem julgamento, né? No campo não tem julgamento. Então, quanto mais conseguir fazer isso de coração sem julgamento, você vai perceber que apazigua conforme você vai se sentindo. Você terminou o exercício mais relaxado? Sim, estou bem relaxada. E da minha mãe foi tranquilo, assim. Foi bem relaxante. Que legal. Do meu pai é que deu... foi uma opressão no peito e falta de ar, assim. Foi bem, bem marcante. Você vê, e é isso que a gente estava falando. O maior sinalizador é no sentido o corpo. da gente, é o corpo. É o corpo. O corpo não mente, né? A mente mente, o corpo não. Né? O corpo não mente nunca. É verdade. Muito legal. Eu acho que a partir de agora, desse momento, também é um movimento a mais, né? Sim. De liberação. Exatamente. Né? Porque você conseguindo fazer isso, daí já alguma coisa libera, né? Sim, eu tenho muita gratidão por essa oportunidade, esse momento. Que legal, Maria Tereza. Alguém gostaria de falar? Como é que foi olhar para frente, para agora, depois de ter passado para o exercício como um todo? Alguém gostaria de dizer? Posso falar? Pode falar, Sandra. Então, deixa eu só falar onde até eu fui. Eu cheguei até a 4ª geração e estava tudo bem, mas eu fiquei com medo de ir para a 5ª. Eu senti um medo ali, mas eu voltei super bem. O presente, todos eles levantaram a mão e me abençoaram. E a frase, você dá conta. Eu tinha isso, eu tinha medo de não dar conta, né? E eles falaram, você dá conta. E eu fiquei muito bem. Eu estou muito bem. Se alguém falar assim, balada agora, eu vou, porque eu estou muito bem. Que bom! Quando a gente consegue se colocar no nosso lugar e sente a força, a gente sente que a gente dá conta. É por aí mesmo. Bem legal, bem legal. E a Kátia, foi tudo bem, Kátia? Sim, foi tudo bem. Eu não consigo ir muito para frente, porque a minha ascendência é muito curta. Eu não conheci minha avó materna, por exemplo. E então eu fiz com pessoas aleatórias. Eu imaginava pessoas. É por aí mesmo. E a volta eu voltei bastante tranquila e confiante. Mas o meu presente eu não sei o que era. Eu recebi numa caixa fechada, uma caixa muito bonita, tinha um laço muito bonito, e a minha percepção é que tinha alguma coisa lá com brilho e com luz. Que eu gostei, mas o que era eu não sei. Mas você veja, não importa nem você saber quem eram e nem o que é, o importa é a sensação que você terminou o exercício. É bem ir olhando para frente, sentindo renovação, sentindo que tem força. A ideia é essa mesmo. Bem legal, Kátia.
Mas eu fui até bem longe, porque o meu túnel estava bem comprido, as pessoas lá no fundo estavam até pequenininhas, porque tinha muita gente lá atrás. Mas legal, muito legal, porque às vezes, porque veja, não é você, muitos não conhecem muito além. Então, a única forma da gente fazer isso é pelo sentir mesmo, não tem outra forma. E a Lena, tudo bem aí, Lena? Me perdi um pouquinho no exercício, Cíntia, porque tocou meu celular aqui, depois fez não sei o quê. Enfim, fui acordada algumas vezes. É o que tem que ser. Exatamente. Então, eu fiquei meio fora aqui da história, mas... Deu para aproveitar um pouco, é isso. Cada um é no seu momento. Marimar, foi tudo bem aí? Foi, eu acho que teve algum momento que deu uma viajada lá pelo túnel e eu não ouvi mais muita coisa que você falou, sabe? Sei. Eu só identifiquei no túnel alguns parentes que precisavam, que faleceram cedo. Eu sei um pouco da história, né, de cada lado, mas é como se eles tivessem sido resgatados, reconhecidos, né? Sim, tivesse incluindo... Isso, está faltando. A ideia é essa, que eu fui para ver se tinha alguma coisa a mais para ser incluída. É isso aí. Então, eu acho que houve inclusão de ambos os lados, do meu pai e da minha mãe, e depois acho que eu dei uma desligada aí. Ah, não tem problema. Para mim, o importante é como vocês se sentiram, né? Eu senti, em vez de um presente assim mais figurativo, eu senti assim uma manifestação do meu pai e da minha mãe de apoio, de atenção, de afeto, e isso foi bom, né? Isso foi muito bom. Se foi. Tem coisa melhor, né? E a Maria das Graças, como é que foi? Para todos. Foi ótimo, foi bom demais. E tinha gente demais, mas era uma multidão mesmo de pessoas. Porque eu convivi muito com a família do meu pai, as tias do meu pai, então eu convivi muito com as minhas tias avós, né? E estavam todas lá. Hoje já morreram todas, mas estavam todas lá, as minhas tias, e tinha muita gente. E foi muito bom, só teve um momento que não foi muito bom, foi aquela hora de olhar para frente, parece que eu fiquei com um pouco de vergonha, como se nesse momento eu estivesse fazendo alguma coisa que não está muito certo, sabe? Quando falou da força, né? Eu acho que nesse momento, exatamente nesse, hoje, é como se eu estivesse fazendo alguma coisa assim, que eu preciso repensar e pegar essa força e ir além. Tá, eles estão lá na torcida, né, Maria da Graça? Estão na torcida, então tem alguma coisa sua para você rever, né? Mas baixa um pouco o nível de crítica, né? Não, às vezes é para pôr em ordem, porque, veja, na consciência pessoal, a gente também pode reorganizar. De repente, essa sua visita aos ancestrais te trouxe a sensação de que algo hoje pode ser revisto, né? Tá? Que não seja por lealdade de ter que fazer igual, e sim, tá? Então, e sim algo seu que te joga para frente, com a força deles. E o presente era uma caixa muito bonita, mas eu não sei o que tinha dentro. Eu só peguei uma caixa. Eu vou dar de lição de casa para você. Quem não sabe ainda, que vá de leve a Kátia, que trabalha com artesanato, veja o que tem dentro da caixa. Você vai descobrir, você também. Beth, quer falar? Oi, eu nem vi a caixa, eu dormi. Eu estava tão cansada. Eu só vi até minha avó, a minha avó materna, paterna,
Tá, Quando chegou na parte materna, apagou. Como é que você se sentiu no final do exercício? Ah, eu estou bem, fiquei bem, super bem. Devo ter bem um Porque belo às vezes, presente. mesmo apagando, gente, o nosso inconsciente vai e trabalha lá, tá? Fiquem tranquilos. Uhum. Então, se Eu está tô bem. bem, está tudo certo. Obrigada, foi muito bom. Muito bom. E a Ana Maria aí, que está no escuro, gostaria de falar? Ana Maria? Não. Pedro, tem alguma coisa para falar mais? Eu não, queria agradecer só. Foi muito bom. Eu estava precisando desse cereja, teve um significado especial para mim. Ai, que legal. Compreensão grande. Que legal. Obrigado. Então, vocês aproveitaram bastante. Fiquei feliz. Eu vou, para a gente finalizar, gente, eu vou abrir uma mensagem aqui do Pensamentos a Caminho. Tá bom? Eu abri morrer. Todo ser vivo morre enquanto vive. Ele só pode viver porque em diversos níveis algo morre nele. Um animal só sobrevive porque come a planta, que assim morre. E um outro animal só sobrevive se mata e devora aquele. Também nós, para que a vida continue, algo precisa estar sempre morrendo, abrindo espaço para algo novo, talvez também para algo maior. O mesmo acontece no decurso da vida. O que veio antes cede lugar ao que vem depois. A infância, a juventude, a união instável, a paternidade ou maternidade, a responsabilidade daí decorrente. A responsabilidade cessa quando os pais conferem independência aos filhos. Finalmente, nossa vida segue lugar à morte e ao que talvez nos aguarde depois dela. Jesus, na Bíblia, resumiu isso numa parábola. Se o grão de trigo não morre, ele não dá fruto. Por conseguinte, o morrer pertence desde o início à vida. É um pressuposto da vida, uma parte dela. Por isso, só pode viver aquele que aceita morrer e que finalmente morre. Para quem entende e vive isso, a morte é apenas uma continuação do morrer e, simultaneamente, uma continuação da vida. Não talvez da minha própria vida, mas da vida que se renova a cada morte e que, porque morre, também permanece. Tem tudo a ver com o que nós vimos hoje, né? Então, tem que finalizar bem tudo o que veio antes para que, inclusive, nós estejamos aqui. Tá bom, gente? Hoje finalizamos, até mais rápido do que normalmente. Obrigada. Gratidão, Cíntia. Tá, gratidão, grupo. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Vocês. Obrigado. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.